dia, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui nós estamos nessa manhã do dia 14 de março de 2021 para recapitularmos a lição no qual Deus nos deixou através desse maná tão importante para nós nos sustentarmos, que é a lição da Escola Sabatina. A lição dessa semana tem como título Desejado de Todas as Nações. E é muito importante que nós possamos todos os dias memorizar esse verso que Deus deixou aqui no capítulo 60 e no versículo 3 do livro de Isaías, que diz assim: as nações, elas se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. E cada manhã nós fazendo isso, estudarmos esse verso áureo, recapitularmos ele, quando chegar sábado, com certeza, nós vamos sabê-lo de cor. Mas para hoje, o subtítulo da lição tem como esse subtítulo Os Efeitos do Pecado, e Isaías 59. Aqui o capítulo 59 começa com uma declaração de Isaías dizendo, ou seja, dando uma resposta no que está escrito em Isaías 58, capítulo 58, versículo 3, que na minha Bíblia, vamos ver aqui, diz o seguinte, vamos procurar lá, Isaías 58, capítulo 58, versículo 3, diz assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então, aqui Isaías 59, no capítulo 1 e 2, dá a resposta para o povo de Israel, que eles estavam jejuando e perguntando, para Deus por que eles jejuavam e Deus não atentava para o jejum deles. Por que eles afligiam a alma deles e Deus não levava em conta isso que eles estavam fazendo? Aqui Isaías, no capítulo 59, no versículo 1 e 2, dá a resposta. Eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, irmãos, o que Isaías está dizendo para nós aqui, afirmando, é uma coisa que está acontecendo e é uma verdade grandiosa, inclusive nos nossos dias hoje. Por mais que nós nos esforcemos, é muito difícil nós compreendermos esse relacionamento que eles têm sobre o divino e o humano, certo? Mas qual que é a mensagem mesmo importante aqui de Isaías 59, 2 para cada um de nós, É o seguinte: os pecados, eles causavam separação entre o povo e Deus, e hoje é a mesma coisa. Para nós entendermos, é o seguinte: o pecado, ele destrói nosso relacionamento com o nosso Senhor, e, portanto, isso leva à nossa total ruína. Isso não quer dizer que o pecado afasta Deus de nós, e sim, o pecado afasta nós de Deus. Mas como a gente vê isso no lado de Deus, no lado divino, e agora no lado humano, o que nós fazemos, o que acontece conosco? Isso nós podemos ver o que aconteceu com os nossos pais, lá em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 8, que quando eles pecaram, e Deus foi no final da tarde para conversar com eles, eles se esconderam de Deus. Então isso não devia acontecer, mas infelizmente acontece. O pecado, mais uma vez eu digo, que ele nos separa de Deus, não porque o Senhor não alcança o pecador, mas é porque o pecado
nos leva a rejeitar a oferta divina de Deus. Por essa razão, é muito importante que nós não toleremos nenhum pecado em nossa vida. Mas o que será que nós podemos tirar de lição para nós nesse dia, né? E a pergunta está aqui: como que eu e você tem experimentado a realidade do pecado, né? Causando uma separação de Deus? Qual é a única solução para esse problema? Porque por mais, irmãos, que a gente não queira, né, nós vivemos no pecado. E infelizmente, todos os dias nós cometemos algum pecado. Às vezes consciente e às vezes inconsciente. Por isso que nós temos que pedir ajuda para Deus para que isso não aconteça. Mas a resposta para isso, quando nós cometemos esse pecado e para nós não nos afastarmos da misericórdia de Deus, olha só o que Pedro diz para nós na palavra de Deus em Atos, no capítulo 4 e no versículo 12. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, quando nós cometermos alguma iniquidade, algum pecado, como eu falei, mesmo consciente ou inconsciente, nós temos que única e simplesmente pedir perdão a Deus, a Jesus. É Ele que nos pode perdoar e é Ele que nos pode sempre nos achegar, fazer-nos achegar mais perto da glória de Deus. Que nós possamos a cada dia, por mais que nós sejamos pecadores, pedir ao nosso Deus, através de oração, através do estudo da lição e da Bíblia, diariamente, para que Deus nos perdoe e nos capacite a sermos cada dia mais fervorosos e estar preparado para morar lá nas mansões celestiais. Que Deus nos ajude e nos capacite para isso. Em nome de Jesus. Amém.